Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2016. Galera, hoje eu vou explicar um comando que na verdade não é modelamento, mas faz muita diferença quando você começa a construir um sólido, ou seja, ele afeta diretamente ao seu elemento de sketch. Bom, para quem viu aí o título do vídeo, eu vou falar sobre o Heads Up Display. Bom, eu vou demonstrar aqui primeiro as formas que eu insiro uma informação, uma linha, um círculo, e na sequência eu vou demonstrar como que habilita e desabilita, porque a intenção desse vídeo também é corrigir um problema, que seria não estar apresentando essas informações. Bom, ele tem a sigla chamada HUD, eu vou chamar de HUD, para não ter que ficar falando Heads Up Display toda hora, então vamos chamar de HUD, fica mais fácil pra gente. Primeira coisa, quando você inicia aqui um esboço, eu habilitei no plano XY, e toda vez que você insere um objeto, ou aqui um círculo ou uma linha, reparem que na sequência do mouse, ó, ele traz ali a orientação de X e Y, isso é o posicionamento absoluto em relação a esse 00. Considerando que eu vou movimentar o mouse para o primeiro quadrante, X e Y positivo. Se eu mexer aqui para o segundo quadrante, X negativo, Y positivo. Terceiro quadrante, X e Y negativos. E o quarto quadrante, X positivo e Y negativo. Bom, quando você clica, essa informação muda, dando um comprimento. E se você preencher, por exemplo, 10 unidades, no caso milímetro, e apertar a tecla Tab, e ele vai mudar pedindo agora a informação de ângulo, ok? Então, se eu colocar aqui 30 graus, ele vai executar essa linha com 10 milímetros com 30 graus em relação ao eixo X. Então, essa é a finalidade do elemento HUD, ok? Bom, agora, como que eu faço para ele aparecer e como que eu configuro? Bom, você não precisa estar no ambiente de Sketch para configurar ele. Basta você vir aqui na aba de Tools, dentro do grupo Options, selecionar o item de Application Options, ok? Na janela que ele vai abrir para você, você vai automaticamente mudar para a aba chamada Sketch, e dentro da aba Sketch você vai encontrar o grupo aqui embaixo, ó, Heads Up Display. Reparem que ele tem uma função aqui de Enable, que você deixando ele desabilitado, ele não vai habilitar as coordenadas para você quando for desenhar um esboço. Então, eu vou demonstrar para vocês, ó, desliguei, vou clicar no Apply, vou fechar a janela e eu vou desenhar novamente aqui uma linha. Reparem que ele não passa nem a informação de posição e nem a informação de comprimento e ângulo. Para alguns projetistas isso é um pouco complicado, porque mesmo desenhando aqui, fazendo os esboços e não tendo uma noção básica, fica um pouco complexo para projetar. Bom, eu vou voltar aqui na aba Tools, Application Options, eu estou só repetindo o processo, só que dessa vez eu vou habilitar e selecionar aqui o botão chamado Settings. Porque além de você habilitar essa sua opção, você pode configurar de duas maneiras. Bom, ele separa aqui por Pointer Input e Dimension Input. O Pointer Input você trabalha com dois sistemas, que seria sistema cartesiano ou polar de coordenadas. Bom, o cartesiano é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, o x e y em relação ao ponto 00 do seu esboço. Não se preocupe que aqui ele está indicando como polegadas, mas o que vai estar valendo é a unidade do seu arquivo. Se você alterar para o polar, ele vai informar um comprimento em relação ao ponto 00, eu vou demonstrar isso para vocês, e na sequência um ângulo. Aqui em cima você também pode desabilitar somente a primeira informação, ou seja, o Pointer Input, se você deixar ele desmarcado, ele não vai habilitar. Eu vou clicar no OK, vou confirmar no aplicar e eu vou fechar. Bom, por eu estar com o Sketch aberto, pode acontecer um erro. Na verdade não é um erro, é uma falta de atualização. Eu vou clicar numa linha, ele já corrigiu, mas em algumas vezes que eu fiz aqui o teste, ele não habilitava o HUD direto. Ou seja, tinha que fechar o esboço e começar para ele atualizar. Então vamos pegar um pouquinho aqui, ó, esse item do L e o elemento de A, que ele indica que é o grau. Bom, se eu aproximar o mouse próximo aqui do 00, ele vai zerar a informação de medida, e enquanto eu afasto esse meu elemento, ele vai aumentando conforme a proporção. Porém, reparem que ali ele tem 4,52.
Se eu descer aqui agora para o quarto quadrante e começar a descer também, ele vai informar a mesma distância em relação a esse 0, 0. A mesma coisa acontece para o segundo quadrante e terceiro quadrante. Então, essa informação de L é a posição em relação ao ponto 0, 0. Clicando uma vez, ele vai te informar agora o comprimento e o ângulo. Se for o caso, você pode até digitar a primeira informação, clicar com a tecla Tab e ele vai construir uma linha com exatamente 20 unidades com o ângulo que você necessita. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse esboço. E vamos agora para o segundo item. Eu vou voltar aqui no Tools, Application Options, habilitar novamente a configuração do Heads Up Display, ou HUD, e eu vou voltar aqui no sistema cartesiano, e agora eu vou falar em relação à dimensão. O Inventor ele vem com um setup de polar, ou seja, as coordenadas polares, que seria comprimento e ângulo. Porém, você pode definir uma distância em relação ao ponto 0, 0 nos catetos, ou seja, em x e y. Ele não iria colocar a distância aqui dessa hipotenusa. Particularmente, é um pouquinho mais complexo você trabalhar dessa forma, mas quem precisar alterar, coloque no sistema de coordenadas cartesianas e confirme com OK. Vou aplicar, fechar essa janela e vou habilitar novamente aqui o elemento de linha. Cliquei aqui num ponto, reparem que ele voltou com o sistema de ponto cartesiano e não é a dimensão cartesiana. Ó. X, Y, 4 e 5, beleza, dou um clique. Só que agora ó, ele está formando para mim um triângulo retângulo. Óbvio que as duas informações que eu vou ter que passar para ele vai ser o cateto oposto e o adjacente e a hipotenusa, ou seja, o comprimento dessa linha. Popularmente a gente chama de cota alinhada, né? Ela não vai te informar. Então, se eu executar aqui uma brincadeira matemática, um triângulo pitagórico, vou colocar aqui na parte inferior 4 e eu vou colocar aqui no outro cateto, apertar a tecla Tab e preencher com 3. Eu sei que essa linha tem que ser exatamente 5 milímetros. Então, eu vou puxar aqui uma informação de cota alinhada, 5 milímetros. Óbvio que o Inventor me traz uma mensagem indicando que essa medida não era necessário. Bom, são duas formas de trabalhar com o Inventor. Eu particularmente gosto de trabalhar com essa configuração. Eu vou até voltar ao padrão e deixar habilitado. Sistema de Point Input com sistema cartesiano e o sistema de dimensão trabalhar com o sistema polar. Fica muito mais prático e muito mais fácil. Bom, novamente, a intenção dessa videoaula era sanar o problema de não estar apresentando os elementos de HUD e sempre que necessário você pode vir aqui e reconfigurar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Para o pessoal que havia me pedido como ativar novamente essas configurações de inserção, tanto para o elemento de ponto e dimensional, que não estava ligado aí no seu Inventor, peço desculpa pela demora na produção desse vídeo. Pessoal, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulguem para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente. Dessa forma eu consigo trazer vídeo diariamente para vocês com novidades, dicas e tutoriais. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e